analisar as notas da atualidade internacional, alguns nomes do governo de Donald Trump já começam a ser conhecidos. Claro que existem ainda passos aqui por serem dados, ao qual Donald Trump também quer contornar os mesmos, ou estes passos que ainda têm de ser dados, mas um acento tónico também recai aqui para a presença de Marco Rubio nesta composição do governo de Donald Trump. Mais do que Rubio, como é que olhas para os outros nomes já indicados ou conhecidos como fazendo parte da lista de eleitos a pertencerem ao governo de Donald Trump? Bem, uma característica comum dessas figuras que foram já avançadas como futuros funcionários da sua administração, do seu gabinete, passa pelo facto de serem entidades ou pessoas bastante leais a ele, não é? Excepto, se calhar, Marco Rubio, se for confirmado como secretário de Estado, que no passado, por exemplo, em 2016, enquanto ambos candidatos à eleição daquele ano estiveram em lados opostos, tiveram inclusive insultos mútuos lançados durante aquela campanha e também durante os anos que ele esteve no Comitê de Relações Exteriores e também de Inteligência do Senado dos Estados Unidos, muitas vezes defendeu posições de política externa que divergiam com a política externa do presidente Donald Trump. Mas todos os outros são pessoas muito próximas a ele. Por exemplo, a figura que passará a integrar, passará a ser o chefe do seu staff, que foi também co-responsável da sua campanha de eleição presidencial, e também alguns já trabalharam com ele durante a gestão passada, que é o futuro guardião das fronteiras da residência do presidente Donald Trump, tendo em vista que essas indicações estão a acontecer mesmo nos seus aposentos, né, que é aquela enorme mansão que ele tem em Mar-a-Lago. Enfim, são figuras lealistas, alguns vêm de Flórida, alguns já trabalharam com ele na sua administração anterior, e o destaque mesmo recai para Marco Rubio. Se for indicado como secretário de Estado, será, no caso, o primeiro secretário de Estado de origem latina, ou, se quisermos, de origem cubana, não é? E também que essa sua indicação poderá, em função das posições que ele vinha defendendo, ou pelas coisas conhecidas em relação, por exemplo, à política externa para com a China, poderá também estar a indicar qual poderá ser o percurso de relações exteriores do governo Trump em relação à China. E também depois há uma outra figura bastante conhecida na mídia dos Estados Unidos, que também foi antigo governador de Arkansas, creio, que passará a ser o embaixador dos Estados Unidos junto de Israel. Enfim, são pequenas movimentações que ele está a fazer, mas não serão as únicas que ele irá fazer, porque, segundo consta, existem pelo menos 4.000 vagas por ocupar, quer ao nível do seu governo, quer ao nível, ou seja, ao nível do seu gabinete, quer ao nível do governo federal e também outras instâncias intermédias da função pública dos Estados Unidos. Quer dizer que ele terá muito trabalho por fazer em nomear as figuras que passarão a integrar o seu governo, mas a característica essencial são pessoas lealistas a ele, o que mostra que, eventualmente, aquelas pessoas que no passado mostraram-se contrárias ao modo como ele governou, muito seguramente não farão parte do seu governo. Há aqui figuras que depois de Trump ter saído do poder, sendo comentadores da mídia dos Estados Unidos, referiram, inclusive, afirmações que pouco ou nada abonaram a boa imagem dele, não é? De consequência, muito provavelmente as figuras ficarão de fora do seu governo. Existem alguns nomes que já foram avançados, mas por razões de privacidade não vamos aqui elencar quem são essas figuras, mas seguramente não farão parte do seu governo por não se ter mostrado leais a ele, mesmo em momentos de dificuldade, quando esteve submetido aos processos judiciais que pendiam sobre ele enquanto candidato para eleições presidenciais, que venceu, não é, na semana passada.
Certo, Issal. Vamos então olhar para o segundo assunto desta noite. A titular da vice-presidência do Equador, Verónica Abad, foi suspensa por sensivelmente 5 meses e o presidente Noboa acabou por nomear a ministra do Planeamento como vice-presidente interina em meio a esta crise política que se instala. Mas o curioso mesmo seria também podermos aqui perceber, Issal, onde é que reside toda esta polémica à volta deste caso? Bem, os entendidos da política equatoriana não conseguem divisar a razão ou a causa fundamental da diatriba que existe entre o presidente Noboa com a sua vice-presidente, até porque ambos são do mesmo partido, né? Foram eleitos em novembro do ano passado para um mandato curto de 2 anos, 1 ano e meio quase, porque haverá eleições regulares presidenciais em fevereiro que vem. Essas figuras, mesmo depois de terem sido eleitas para completar o mandato do antigo presidente Guilherme Lasso, a vice-presidente foi despachada, diga-se, para ser embaixadora no Israel, e ela mesma até, em agosto último, acusou o governo do Equador de a ter afastado da vida política do país, né, acusando de violência baseada no gênero e o afastamento da sua figura na atividade política, na atividade política ativa do seu país. E agora consta que esta figura, no caso a embaixadora, que é também vice-presidente, terá sido indicada para que, por questões de segurança, saísse de Israel para se deslocar para a Turquia, de onde também é embaixadora, mas, segundo a informação, ela chegou ali para lá do prazo que tinha sido estabelecido, e daí a suspensão, enfim, do cargo ou das funções públicas que ele exerce, que terá fundamentado a indicação desta figura, não é? Para ocupar o seu lugar de forma interina. Mas algumas pessoas dizem que essa medida tomada pelo governo do Equador visa afastar da possibilidade dela internar a função de presidente do país, enquanto o presidente, no caso o presidente Noboa, estiver na campanha para as eleições presidenciais de fevereiro que vem. Ou seja, parece ser mais uma diatriba, um feudo interno no seio do Partido da Ação Democrática Nacional do Equador, entre essas duas figuras, que são, diga-se, são bastante jovens na vida política, se calhar têm egos políticos bastante elevados, não conseguem entender-se e agirem de forma uníssona, de forma a criarem uma sincronia política para que possam governar juntos o país, e essa aparente falta de sintonia entre ambos tem levado a essa confrontação política pública entre os dois, e não se sabe se isto depois será penoso para a eleição presidencial que vem em favor dos partidos da oposição, ou se irá reforçar este Partido da Ação Democrática Nacional do Equador a vencer a eleição. Pode ser um show de verre para tentar, enfim, enganar ou distrair as massas do país sobre os reais problemas que o país vive, porque, como se sabe, o Equador vive momentos difíceis de violência generalizada, ligada, enfim, a crime organizado aqui no país, e vamos ter esta crise política entre duas figuras centrais do partido no governo, irá afetar ou não a sua campanha eleitoral e o êxito da eleição presidencial que acontece em fevereiro de 2025. Certo. Issal, vamos olhar para o terceiro e último tema desta noite, e o terceiro e último tema desta noite está aqui relacionado com a Cimeira da Liga Árabe, é se calhar dos fóruns que mais expectativas gera quando essa questão também do conflito do Médio Oriente é colocado em análise, ou é colocada em análise, mas vamos mesmo olhar se calhar para as perspectivas que esta reunião poderá trazer para todo este cenário e não só. Bem, trata-se da primeira, se pode dizer, da primeira conferência ou cimeira extraordinária, diga-se extraordinária, porque quer dizer que ela não foi programada antes. É extraordinária e é conjunta, porque ela reuniu no mesmo encontro a Liga Árabe, que é uma organização
composta por 22 países árabes, e também a outra organização, que é a Organização de Cooperação Islâmica, que é uma outra organização composta por 56 ou 57 Estados, ou seja, é uma cimeira conjunta dessas duas organizações do mundo árabe e do mundo islâmico, que pela primeira vez acontece porque até aqui nunca houve uma cimeira extraordinária e ainda mais conjunta entre essas duas organizações. E o que mostra que esta organização, e pelo momento que ela acontece pós a eleição do presidente Trump, tenha querido enviar uma mensagem clara sobre o que espera que a presidência de Donald Trump seja em relação ao conflito no Meio Oriente. Isso nota-se, por exemplo, nas principais recomendações ou decisões saídas desta cimeira extraordinária, uma questão, por exemplo, da necessidade do estabelecimento do Estado da Palestina, do fim do conflito que existe entre Israel, o Líbano e também o Hamas. Esta resolução também apela para que haja assistência humanitária às populações, enfim, deslocadas deste conflito, e sobretudo também apela para que alguns colonatos israelitas em Cisjordânia sejam caracterizados como sendo grupos terroristas pela comunidade internacional, tendo em conta o que tem vindo a fazer naquelas paragens meio-orientais. E também esta mesma cimeira extraordinária apela para que a iniciativa da Turquia, que defende que o Conselho de Segurança adote uma resolução que proíba, que defenda, que aprove o embargo de armas ao Israel, seja aprovada também, quer pelos Estados das duas organizações, como também pela comunidade internacional. Ou seja, é a primeira vez que essas duas organizações se reúnem e comunicam a sua intenção para com este conflito, a voz unida, a voz única, quase a mostrar que tem uma sintonia, uma unidade que não foi vista até aqui. E também a nota curiosa foi ver que os participantes apelam para que Israel não volte a atacar o Irão. Ou seja, o mundo árabe parece que está a acordar-se, se por dizer, pelo menos do ponto de vista do discurso político e deste documento que foi aprovado, em relação a este conflito meio-oriental, e espera que, eventualmente, o presidente Trump, ao tomar o poder, em janeiro que vem, já tenha essas condições criadas para que possa, enfim, ajudar a resolução deste conflito meio-oriental, até porque ele foi um dos mediadores e promotores dos chamados Acordos de Abraham, que viram uma espécie de descongelamento das relações políticas entre Israel e alguns Estados do mundo árabe. E também é importante ver que se a declaração chamada Iniciativa de Paz da Liga Árabe 2002 foi aprovada por esta organização da Liga Árabe, a inclusão deste documento nessa declaração conjunta mostra que este documento não é mais só restrito a 22 Estados membros da Liga Árabe, mas se estende também aos outros 56 ou 57 Estados membros da União Islâmica, quase a dizer que se Israel pretende renovar ou estabelecer relações diplomáticas com esses Estados, deverá reconhecer o Estado da Palestina como condição sine qua non para que isto aconteça. E agora, claramente, Israel reagiu, por exemplo, dizendo que o Estado da Palestina, a sua criação é quase irrealista, e também alguma autoridade israelita terá, inclusive, defendido a ideia de anexação, a partir do ano que vem, dos territórios da Cisjordânia, não é? Quase, enfim, em violação dos ditames do direito internacional, que, como sabe, apelam para que os territórios ocupados na guerra de 67 possam ser devolvidos aos detentores dessas terras, né? No caso concreto, as montanhas de Golã, a Síria, e também, por exemplo, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, enfim, a Palestina, o leste de Jerusalém como capital, futura capital da Palestina, ou seja, todos esses documentos existem, e esse apelo para que o Estado de Israel ocupe a Cisjordânia vem em violação
destes acordos. Mas, enfim, a posição é essa que existe, posições discordantes, e vamos qual será, mais uma vez, o que a Donald Trump irá fazer em relação a este conflito. Mas se o mundo árabe estiver unido, o mundo árabe e muçulmano estiver unido, irá exercer uma posição significativa que poderá ter efeitos positivos, se não na resolução deste conflito, mas pelo menos na desescalada político-militar, que possa depois abrir portas para uma futura negociação de paz no Médio Oriente. Mesmo se a componente do Estado da Palestina é bastante complexa de se resolver, e sem que, pelo menos, haja também o desalojamento quase forçado dos colonos que se encontram em territórios que devem fazer parte do futuro Estado da Palestina. Se isto não acontecer, o futuro Estado da Palestina está com corda bamba e vamos qual será o resultado a ser alcançado. Mas essa conferência conjunta marca um passo importante na definição quase das linhas gerais que poderão guiar as futuras relações até entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita no que toca ao conflito com Israel. Porque até aqui isto não aconteceu, né? E vamos, se calhar haverá um clima de camaradagem, boa camaradagem entre a Arábia Saudita enquanto Estado fundamental daquelas duas nações e a administração Trump para que em conjunto possam resolver este conflito que não foi resolvido até aqui pela administração cessante dos Estados Unidos. Certo.